Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Ontologia dos Rosa Cruzes, que é esse livro que nós estávamos lendo. Nós paramos na sétima lei. O que diz a sétima lei? A alma reencarna no corpo da criança, no momento em que ela respira pela primeira vez, tornando-o um ser vivo e consciente. Sétima lei. Uma vez que se admita a existência da alma, é justo que se pergunte em que momento ela se encarna. A se crer, na maioria das religiões, ela penetra no corpo da mãe no próprio instante em que a criança é concebida. Isto implica que ela é parte integrante do embrião e assim participa em todas as fases de seu desenvolvimento, até o nascimento do bebê. Em última análise, é esta crença que explica em grande parte porque as autoridades religiosas geralmente se opõem ao aborto. Com efeito, elas consideram que esse ato envolve não somente a morte de um ser humano em formação, mas também o desaparecimento da alma que dele havia tomado posse. Embora a Ordem Rosa Cruz não tenha posição oficial sobre um assunto tão particular, os ensinamentos que ela perpetua há séculos permitem apreciá-lo sob um ângulo diferente e, em nenhum caso, dogmático. Do ponto de vista Rosa Cruz, a alma só se encarna no momento em que a criança sai do ventre materno e inala pela primeira vez. É sob o impulso dessa primeira inalação que ela penetra no corpo da criança e toma posse de todo o seu ser. Em geral, a exalação que se segue é acompanhada de um choro que é associado ao próprio nascimento. Então aqui a gente vê uma diferença entre a Ordem Rosa Cruz e a maioria das outras escolas místicas e até mesmo de outras religiões. É que a Ordem Rosa Cruz, ela entende que a alma encarna em um indivíduo a partir do momento em que ele nasce e faz a sua primeira inalação. Enquanto que outras ordens, outras escolas e outras religiões, não todas, né? Estou falando assim, de uma maneira geral, acreditam que a alma, ela fica ligada ao indivíduo desde da concepção desse indivíduo no útero materno. Então, há essa diferença. No tocante à filosofia Rosa Cruz, é então no momento de seu nascimento e não de sua concepção que o recém-nascido recebe seu eu espiritual e começa verdadeiramente sua encarnação. Isso faz supor que, enquanto se encontra no ventre materno,
ele é desprovido de consciência anímica e não tem nenhuma autonomia vital. Em virtude desse princípio, o embrião, como o feto, pode ser assemelhado a um órgão com a particularidade de se desenvolver, segundo um processo admirável e com o mais nobre objetivo, tornar-se o receptáculo e o veículo de uma alma. Como o leitor, sem dúvida, sabe, certas escolas de psicologia e de filosofia ensinam que o feto tem consciência de seu estado e dispõe de várias faculdades mentais, notadamente a memória. Convencidas disto, elas propõem métodos que permitem despertar sua inteligência e mesmo iniciá-lo ao aprendizado de matemática, artes, literatura, línguas estrangeiras, etc. Em geral, esses métodos estão baseados em gravações que a mãe faz do feto, que ela está esperando escutar. Embora respeitáveis, essas práticas me parecem às vezes exageradas e ilusórias. Com efeito, se admitimos que a alma só encarna por ocasião do nascimento, o feto não pode ser dotado de consciência, porque a consciência é justamente um atributo da alma. Portanto, é impossível para ele memorizar ou aprender noções puramente intelectuais. É verdade que o feto reage a inúmeros estímulos externos, tais como ruídos, frio e calor, para citar apenas os mais evidentes. Além disso, é sensível aos pensamentos e às emoções da mãe durante toda a sua gestação. Mas essa reação e essa sensibilidade são orgânicas e não anímicas. Em outras palavras, são instintivas e não são objeto de interpretação consciente por parte do feto. Assim é que todos os órgãos são afetados por nosso estado mental e emocional, o que explica porque muitas doenças têm origem em nós mesmos e não em agentes externos. Mas isso não significa que eles sejam conscientes de si mesmos ou do papel que desempenham em nosso organismo. Analogamente, o feto não tem consciência de si mesmo durante seu desenvolvimento e não é capaz de interpretar os estímulos que sobre ele se exercem. Então, outra diferença aqui, né, é que, de acordo com a tradição Rosa Cruz, a consciência é um atributo da alma. Então, só após o nascimento, quando o indivíduo faz a sua primeira inalação, é que ele também tem consciência, porque é nesse momento em que ele encarna a sua alma. O fato de que a alma não esteja presente no feto não significa que ela não mantenha nenhuma relação com ele antes do nascimento. Bem ao contrário, há séculos a tradição Rosa Cruz ensina que é ela que escolhe o corpo em que deverá encarnar, estando essa escolha condicionada em grande parte por seu karma e pelas experiências que ela deseja viver para impulsionar a sua evolução. Via de regra, é a partir do 4º mês de gestação que ela estabelece ligações definitivas com o feto, sendo essas ligações de natureza espiritual. A partir de então, ela começa sua descida cósmica
e se aproxima gradativamente da mãe até o momento final em que se encarna. Do plano onde se encontra, acompanha muito atentamente a evolução do feto e memoriza as diversas fases de seu desenvolvimento. É por isto que podemos ter reminiscências de eventos que nós vivemos no estado fetal. Então, a tradição Rosa Cruz também fala que, embora a alma não esteja encarnada enquanto o feto está no ventre da mãe, a alma desse indivíduo vai acompanhando o desenvolvimento do feto. A partir do 4º mês da gravidez. E a alma, antes de encarnar, ela escolhe exatamente qual vai ser a família dessa encarnação. A alma escolhe isso porque acredita que aquele ambiente familiar será o ideal para o seu desenvolvimento. Como nosso estado mental e emocional afeta o conjunto de nossos órgãos, a gestante pode exercer uma influência positiva na criança que espera. Como? Dirigindo a ela pensamentos positivos e visualizando que seu desenvolvimento transcorra normalmente e de maneira harmoniosa, entregando-se regularmente a esse trabalho durante sua gestação. Ela reforça a vitalidade do feto e estimula sua consciência orgânica. Assim, contribui para dotá-lo de um corpo sadio, dinâmico e mais resistente a doenças. Hoje em dia, os efeitos dessa influência pré-natal são oficialmente reconhecidos por muitos médicos. Foram até criadas escolas para ajudar as gestantes a aplicá-la. Os métodos propostos não são nada novos e, mais frequentemente, não passam de adaptações daquilo que a Ordem Rosa Cruz ensina a este respeito há séculos. Então, a gente sabe que a mãe, como gestante, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do feto. Porque a gestante, ela precisa se alimentar bem, ela precisa ficar em repouso, não pode fazer muito esforço físico. O que mais? Deve ter bons pensamentos, porque a gente sabe que pensamentos negativos, eles também interferem no feto. Não pode fumar, não pode beber, nem usar qualquer tipo de substância tóxica. Então, dessa forma, a mãe, a gestante do bebê, estará contribuindo para a boa saúde do feto e da criança que posteriormente vai nascer. Vamos continuar a leitura no próximo vídeo.